Bom dia, sou o professor Edivaldo. Eu vou apresentar para vocês o meu segundo projeto de Arduino. O primeiro projeto que eu mostro nesse vídeo aí, a gente vê rapidamente, esse carrinho, ele programei uma programação bastante simples nele, onde eu movimentava, se eu encontrava algum objeto, eu girava, tentando procurar um caminho livre. O carrinho não tinha objetivos, não tinha nenhum ponto específico a atingir, era apenas um projeto para aprender a programação do Arduino, como funciona, e claro, a gente conseguir validar, né, esse hardware aqui. Usa uma placa 1R3, né, dois motores que não são motores de passo, né, 3 seções ultrassônicas. Então o primeiro projeto foi um bom aprendizado. Nesse projeto agora nós temos uma coisa mais sofisticada. Eu vou mostrar para vocês como foi feito. Colocamos um software aqui, desenvolvemos um software que ele vai, quando ligar o carrinho, ele vai decidir um destino, né? Vai definir um destino localizado a 4 metros adiante do carrinho. E o carrinho tem por objetivo atingir ou chegar perto desse ponto. Então o carrinho vai se movimentar, vai andar, né? Vai andar em linha reta, vai girar sobre o próprio eixo, em função para tomando decisões para atingir esse ponto específico, com esse algoritmo totalmente embarcado, sem nenhum controle externo. Como o carrinho não tem GPS, não tem um sistema que diga, né, que o objetivo está aqui, fique avisando, um sinal, nada, o carrinho ele vai utilizar matemática, vai usar o sistema de coordenadas cartesiano. À medida que ele anda, ele atualiza a posição dele nesse sistema de coordenadas. Se ele girar, ele também vai atualizar a direção onde ele está apontando nesse sistema de coordenadas. E à medida que ele vai, né, buscar novas direções, contra obstáculos e tudo, ele executa os movimentos sempre com o objetivo de atingir o ponto de destino. Então a gente vai ver que a gente conseguiu utilizar com sucesso esse algoritmo nessa placa, mesmo com pouca memória, né, com pouco espaço para código, uma placa de processamento lento, nós conseguimos ter sucesso nisso graças à matemática. Então a gente vai ver que a matemática é muito importante, né, em quase todos os pontos, né, da ciência. E vamos ver agora que na mecatrônica matemática é extremamente importante, tá? Então vamos mostrar como é que foi desenvolvido esse algoritmo aí, tá legal? Então vamos lá. Então o desafio desse projeto é construir e programar um robô andador totalmente autônomo, que ele é capaz de ir a um determinado ponto à sua frente, 4 metros posicionado à frente, contornando obstáculos que estão colocados aí no caminho, de forma totalmente autônoma. O robô toma suas decisões e segue a direção que ele decide com o objetivo de atingir esse ponto. Nós utilizaremos um robô, né, que tem o processador dele uma placa Arduino Uno R3, que tem 32K de flash e 2K de RAM, uma placa simples, barata, que tem o processador, vai rodar o software ali. E essa placa vai estar ligada a 3 sensores ultrassônicos HC-SR04 posicionados à frente, né? Um à frente, 45 graus, ou um 45 graus à direita, outro 45 graus à esquerda, para cobrir mais ou menos, né, os obstáculos à frente. Vai ter também uma placa controladora de motores DC L298N, destinada a receber a informação da placa Uno e fornecer a energia necessária para 2 motores funcionarem. São 2 motores DC, cada um com uma caixa de redução, que reduz a velocidade e aumenta a força do motor. Todo esse conjunto vai ser impulsionado por 2 baterias Samsung 18650, de 3.7 volts ligadas em série, 3.000 mAh cada. Então esse conjunto vai ser impulsionado, né, vai ter 4
7,4 volts, que vai fornecer tanto energia para a placa Arduino funcionar, rodar o software, quanto para a placa controlador de motores, que vai fornecer a energia necessária para impulsionar os motores. Esse robô andador, ele aqui temos um desenho dele, ele tem 3 sensores ultrassônicos, então um para frente, um 45 graus à direita, o outro 45 graus à esquerda. Então, ele consegue cobrir razoavelmente bem à sua frente, né, detectar os obstáculos com razoável segurança. A direção desse robô é feita só com 2 rodas, ele só tem uma roda na direita e na esquerda que tem movimento. Então, se eu quiser ir para frente, eu aciono o motor para ir em uma direção, ele anda à frente, ou aciono as rodas em direções contrárias. Aí o robô vai acabar girando sobre o próprio eixo, né, apontando para outra direção. Essa placa de controle da Arduino Uno R3, ela tem 32K de memória flash. Esse 32K eu tenho apenas o código executável do programa embarcado. Nos 2K de memória RAM, eu vou ter variáveis e stack, ou seja, o programa vai estar limitado, todo esse conjunto vai estar limitado em 2K de memória RAM para variáveis e stack. A gente vai ver mais adiante que não vou ter totalmente 2K de memória RAM, e sim um pouco menos que 1K, porque a placa utiliza também parte da memória, dessa memória RAM, para stack, heap e outras informações. Então a gente vai ter realmente pouca memória RAM para armazenar as informações que estão sendo utilizadas para guiar o robô. Agora, os 32K de memória flash que essa placa possui permite que a gente consiga ter programas até quase 5.000 linhas, ou seja, eu posso ter programas relativamente extensos, tá? E que essa placa vai poder armazenar e executar. O chassi com esses 2 motores com a caixa de redução, tá? Esses motores não possuem controle de rotação, não são motores de passo. Então eu vou ter que, né, dosar a energia desses controles e o tempo que eles estão girando para controlar os movimentos desse conjunto. Tá? São motores baratos, essa caixa de redução é uma caixa que tem engrenagem de plástico, então não é uma coisa de altíssima qualidade, de alta precisão, que a gente vai utilizar para impulsionar o robô. Então, o desafio desse projeto que eu estou apresentando para vocês é programar nessa Arduino um software capaz de avaliar e tomar decisões de forma autônoma para atingir o objetivo. Então, eu vou controlar os movimentos do robô com precisão suficiente, apesar de serem motor simples, para atingir o objetivo. E esse projeto divulga a importância da matemática para a mecatrônica. Tá? Então, esses são os objetivos desse projetinho que eu vou apresentar para vocês. Então, o desafio vai ser levar o robô andador, né? Ele terá que andar, contornar os obstáculos, detectar os obstáculos, controlar os movimentos de forma a atingir o destino posicionado 4 metros adiante dele. Então ele vai andar, vai tomar suas decisões, né, em função dos obstáculos que ele encontra para frente, buscar direções, tudo de forma totalmente autônoma, contornar e chegar lá no destino. Como é que a gente vai controlar o robô? Vamos usar a matemática. Primeira coisa, o robô tem que saber a posição atual dele. Então, ele vai ter alguns movimentos. Né? Ele vai verificar o que ele tem na frente, se pode andar à frente ou se tem que buscar uma direção livre. Ele vai andar para frente quando ele puder. No caso, ele andando para frente, ele vai atualizar a posição dele. Né? Ele vai se deslocar de um ponto a outro, né? Ponto inicial ao ponto final, x, y, ao ponto final, x, f, y, f, ao final do movimento que ele planejou. Ou ele vai girar, ele está girando por algum motivo, ele vê que ele tem que buscar uma direção, ou ele está reavaliando a direção, ele está parado, então ele vai girar
buscando a melhor direção para atingir o ponto de destino. Então, ele também vai ter um controle de para onde ele está apontando, que direção ele está apontando. No caso, ele está girando de radiano inicial a radiano final. Radiano é aquela informação que tem, né, um círculo é composto de 2π radianos, uma volta completa no círculo. Então, ele vai ter uma variável, né, que vai variar de 0 até 2π, que vai dizer em que direção ele está apontando. Tá? Então, todo movimento vai partir de uma posição inicial ou direção inicial a uma posição ou direção final. Então, esse conjunto vai ligar os motores do robô, né? O software embarcado vai ligar os motores do robô o tempo necessário para que, conhecendo a velocidade linear ou rotacional do robô, para que o robô faça o movimento desejado, tanto em distância quanto em ângulo de direção que se deseja alcançar. Então, a primeira parte vamos tentar ver o movimento para frente. Então, para mover para frente, eu aciono os dois motores do jeito esquerdo na mesma direção. E a distância percorrida será proporcional ao tempo que esses dois motores ficarem ligados. Então, no caso, aí temos um código Arduino, que eu estou ligando os dois motores à frente, usando aquela rotina analog write com intensidade 80. O máximo é 255, estou usando mais ou menos 1/3 da potência dos motores. Por que eu não uso a potência máxima? O robô vai se deslocar rapidamente, e como é uma placa de pouco poder de processamento, eu vou acabar, né, demorando a detectar os obstáculos e é capaz do robô fazer movimentos a mais, até mesmo colidir com esses obstáculos. Então, ele vai se deslocar com uma velocidade razoável, suficiente para que o processamento consiga verificar os obstáculos à frente e tomar as devidas decisões. Então, se o robô se desloca para frente, ele vai do ponto inicial ao ponto final, né? XYI ao ponto final XFYF. Então, ele vai se deslocar um ΔX e um ΔY. A gente pode ver que esse deslocamento do ponto inicial ao ponto final é a hipotenusa desse triângulo, onde o ΔX é o cateto horizontal e o ΔY é o cateto vertical. E como é que eu calculo esse ΔX e ΔY? Pela direção que o carrinho está apontando. E o ΔX é o cosseno da direção vezes a velocidade vezes o tempo que os motores ficaram ligados. E o ΔY é o seno desse ângulo dessa direção vezes a velocidade, o deslocamento vezes o tempo que os motores ficaram ligados. Assim eu consigo atualizar, né, o deslocamento do robô em função do tempo que os motores ficaram ligados. E, é claro, eu preciso conhecer a velocidade que esse robô se desloca. Então, para eu mover uma distância, x metros, bem, eu tenho que saber a velocidade que o robô anda para frente, calculo o tempo necessário para percorrer a distância e aciono os motores das rodas durante esses t segundos. Então, o tempo de acionamento dos motores vai ser t e vai ser o quê? O deslocamento que eu desejo fazer dividido pela velocidade. Então, digamos, eu vou fazer o carrinho se movimentar 5 segundos para frente e vou verificar a distância percorrida. Vimos que encontramos alguns problemas. Os motores não giram exatamente com a mesma velocidade. O carrinho tende a fazer um pouco de curva. Aí, às vezes para um lado, às vezes para o outro. A causa disso é que, como são motores que têm lá a caixa de redução em plástico, tudo, pode haver um pouco mais de atrito em um motor que no outro. Pode haver os espiras fornecerem um melhor contato lá com o rotor e um motor que um no outro.
Então, a gente viu que a gente tem que corrigir esse problema. O que fizemos aí? Vamos ver. Então, a solução, eu vou colocar as rodas em energia máxima por 10 milissegundos. Se a roda está parada, eu dou um pulso forte em energia máxima por 10 milissegundos. Depois eu coloco a energia necessária para gerar o motor na velocidade que eu desejo. E eu vou medir o trajeto do robô e vou corrigindo a energia em cada roda, até que ele comece a andar mais ou menos em linha reta. Então, chegamos a esse código aí. E eu coloco uma energia maior na roda direita que na roda esquerda. E aí eu consigo medir a velocidade linear do carrinho. Verificamos que o carrinho percorreu 1,38 m em 5 segundos. Significa que ele gasta 36 milissegundos por centímetro ou ele anda 27,6 centímetros por segundo. Então, para ele andar 1 metro, eu tenho que manter os motores ligados por 3.600 milissegundos, por exemplo. Agora, tem um detalhe. Eu estou tentando ir de ponto inicial ao ponto final, mas nem sempre é possível ir ao ponto final. O carrinho está tentando ir na direção e encontra um obstáculo. Então, se ele para antes, eu tenho que calcular, no momento que ele parou, o quanto ele andou em função da quantidade de tempo que os motores ficaram ligados, que não era o que era planejado. Ou seja, se eu tentei andar em 3.600 milissegundos para andar 1 metro e só consegui andar metade, 1.800 milissegundos, eu vou ter que calcular a proporção e ver que eu só consegui andar meio metro. E atualizar a posição. Opa, eu estou aqui. Então, a minha nova posição é essa. Não é 1 metro adiante, é meio metro adiante. E a partir daí o carrinho vai, ciente da posição real que ele está, ele vai tomar novas decisões de girar, de fazer outros movimentos. Para girar o robô, mesmo processo. Só que vai usar uma direção contrária aí. Vai aplicar energia, já é energia corrigida em cada roda. Podemos observar que eu já estou aplicando mais energia na roda direita que na esquerda para girar o robô. E mesmo processo, estou apontando em uma direção, né, que é uma direção que eu estou utilizando radianos, né, que varia entre 0 a 2π. E eu desejo ir para outra direção. Então, eu quero ir de rádio inicial a rádio final. Então, eu vou acionar os motores de forma que o carrinho gire sobre o próprio eixo e passe a apontar já para a rádio final. Ou seja, os motores vão ter que ser ligados em um determinado tempo. Então, no caso aí, eu tenho que calcular o tempo necessário para ir, que os motores têm que ficar ligados de rádio inicial a rádio final. Então, eu tenho que conhecer o tempo que ele demora para dar uma volta completa, que é o T-ROT, tempo de rotação completa. Para que eu consiga fazer o quê? Calcular o tempo que os motores têm que ficar ligados para se deslocar de rádio inicial até a rádio final, que seria essa formulazinha, tempo igual a tempo de rotação completa vezes o que rádio final menos rádio inicial de tudo isso dividido por 2π. Tá? Então, temos que calcular o tempo, né? O valor de
T-hot, que é o tempo que ele dá uma volta completa. 3, 3, 15, 16, 17. Nós fazemos o robô dar 10 voltas, girar, fazer 10 voltas, e ele gastou mais ou menos 13 segundos para dar essas 10 voltas. Então, para dar uma volta completa, ou seja, uma volta de 2 π radianos, ele vai precisar de 1.300 milissegundos com os motores ligados. Como os movimentos do robô não vão ser maiores que meia volta, a gente agora vai aplicar o valor de T-hot que a gente conseguiu anteriormente para dar movimentos, frações de voltas, 90 graus, meia volta, 45, para ver se esse valor é o valor correto. Então, programamos o robô para dar algumas voltas de 45, vários movimentos de 45 graus para ver se ele completa uma 8 vezes 45 graus à esquerda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No caso aí, depois de diversas medições, chegamos ao valor de 1490,68 milissegundos para dar uma volta completa. Então, esse é o valor que vai ser utilizado para eu calcular o tempo necessário para ele dar movimentações menores que meia volta. Então, por exemplo, para eu girar 90 graus, eu vou ter que deixar os motores ligados por 373 milissegundos, por exemplo. Então, já sabendo movimentar o robô em função do ângulo e da direção, nós vamos construir o quê? O algoritmo para que o robô chegue ao destino. Então, temos aí os eixos cartesianos, que, é claro, é a matemática que vai guiar o robô ao destino. Temos os obstáculos aqui, eu tenho a origem no ponto zero e tenho o destino posicionado no eixo x a 4 metros adiante, o valor 4. E eu desejo, vamos ver aqui, os obstáculos ali no mundo real, que são os obstáculos onde o robô vai detectar e vai tomar as devidas movimentos para contornar. E o objetivo é que o robô se movimente, primeiro tentando ir ao destino, já encontrando obstáculo, ele toma as decisões dele e aplica os movimentos rotacionais, buscando uma direção livre. Então, ele aplica vários movimentos rotacionais aí, depois movimentos lineares, de forma a tentar chegar ao destino. Vale lembrar que os movimentos lineares não são infinitos, ele vai se movimentar com um limite máximo de deslocamento, ou seja, ele movimenta um pouco linearmente e depois ele repensa a trajetória. Então, quando ele se movimenta à frente, ele pode interromper esse movimento à frente por 3 situações. Ele encontra um obstáculo, quando os sensores detectam obstáculos a menos que 30 centímetros. Ou quando ele já andou 1 metro. No caso, ele já vai reavaliar onde está o destino e, caso ele decida uma direção melhor, ele vai tentar girar para tentar se alinhar melhor ao destino e conseguir executar o próximo movimento linear. Ou quando ele já chegou ao destino, ou seja, quando ele chegou a uma distância inferior a 30 centímetros do destino. Aí ele vai parar e vai me informar que chegou ao destino. Ou seja, 30 centímetros ele está quase colidindo no destino. Então ele já chegou. Então,
no caso aí, né? Então, para andar 100 centímetros, o robô gasta 3.600 milissegundos. Só que a placa Uno, né, que tem o processador, ele executa a rotina loop a cada 167 milissegundos. Ou seja, o código do Arduino, ele executado nessa placa, ele executa, né, com orião dos sensores, ele executa a rotina loop a cada 167 milissegundos. Então, ele dá uma olhada nos sensores e só vai dar uma olhada de novo nos sensores depois de 167 milissegundos. Então, a gente tem que tomar o cuidado de, quando ligar os motores, a gente tem que verificar em que situação eu estou. Se eu estou movimentando, mas se eu vou passar nesse mesmo código a tempo de desligar os motores, ou se vai chegar ao ponto que eu devo desligar os motores, mas ainda não cheguei nesse teste ainda. A placa Arduino ainda está processando lá outras coisas. Então, é o tempo restante para o próximo loop, né? Esses 167 milissegundos. Será que dá tempo de eu chegar ao final do movimento, ou o carro vai se movimentar mesmo depois do tempo máximo desse movimento? Então, foi programado um teste para isso, que é esse teste aqui. Eu calculei o tempo, então eu tenho o tempo final, que é o tempo calculado que eu devo desligar os motores para parar o movimento linear. Aí eu pego o tempo atual, que é pela função milissegundos, que essa função milis informa os milissegundos desde que o robô foi ligado. Então, eu calculo lá o tempo. Se os motores têm que estar ligados durante, digamos, 300 milissegundos, eu pego o tempo atual, digamos que seja 1000. Eu vou ter que desligar os motores em 1400, com função milis 1400. Meu tempo final é 1400. Então, eu consigo rodar uma vez, até duas vezes o loop, mas chega ao final, quando eu estiver próximo de desligar, não vai dar tempo de passar de novo por esse trecho de código. Faltam poucos milissegundos para desligar os motores. Aí eu vou cair nesse if aí, que é o tempo atual mais 167, que é a duração do loop, já ultrapassa o tempo final. Então, eu vou ter que dar um delay e esperar esses restantes desses milissegundos e desligar os motores. Nesse momento, a placa não está olhando nada, o sensor está no ponto de desligar os sensores, né? Faltam 80 milissegundos. Então, eu vou dar um delay e vou desligar os motores nesse momento. Aí, para que eu consiga manter os motores ligados a quantidade de milissegundos corretos. Se tiver mais tempo para isso, eu espero a próxima execução do loop. É isso que esse código está demonstrando aí. Então, por que a gente não pode usar o delay durante todo o movimento? Porque eu estou continuamente executando o código do Arduino e olhando os sensores. Se eu usar o delay, eu não estou olhando mais nenhum sensor, vai acabar colidindo nos obstáculos. Aí, se colidir, o robô altera a sua posição, engancha e, né, perde esse controle de onde ele está, ele se desvia. Tá? Então, o robô não pode colidir, senão invalida a trajetória dele. Por isso eu não posso usar o delay, eu tenho que controlar certinho o tempo que os motores têm que ficar ligados para executar o movimento. E quando ele detecta um obstáculo, eu tenho que parar. Então, eu também tenho que usar a função milissegundo para calcular quanto tempo os motores conseguiram ficar ligados até achar um obstáculo. E se eu andei 1/3 do movimento desejado, eu vou calcular aqui, né, em cima da variável fator, que é uma variável de ponto flutuante, que eu só andei 1/3 do... Se os motores ficaram ligados só 1/3 do tempo desejado, eu só andei 1/3 da distância desejada. Então, minha posição atual
né, vai ser atualizada em função desse fator aí. Meu xy vai ser atualizado em função apenas de 1/3 do movimento, do deslocamento de x e de y no eixo cartesiano. Isso é importante porque eu tenho que atualizar a posição real do carrinho. De posse desse controle de movimento linear, eu vou agora explicar o movimento de buscar uma nova direção, que inclui o movimento de girar. Quando o robô procura uma nova direção, seja porque já andou 1 metro ou encontrou algum obstáculo, ele vai buscar uma nova direção para se movimentar. Então ele verifica, bem, onde está o destino. Então eu vou tentar procurar a melhor direção para o destino. E ele vai começar a girar usando os sensores, os 3 sensores que ele tem, buscando um caminho livre, de preferência, em direção ao destino. Então ele vai começar a girar e olhar os sensores. E caminho livre para ele é ele olhar aquela direção e não possuir obstáculos a menos que 60 centímetros. Por que nós escolhemos 60 centímetros? Porque o robô consegue passar em uma abertura de 60 centímetros ou até um pouco menos. Então ele pode tentar contornar os obstáculos, passar perto dos obstáculos para chegar ao destino. Caso ele vá girando e não encontre nada livre, está tudo bloqueado, ele vai continuar girando, até mesmo que ele vá em uma direção contrária ao destino. De repente ele entrou no beco sem saída, ele vai sair por onde entrou, por ali, para tentar buscar um caminho livre. Então ele vai seguir esse algoritmo aí, né, até chegar e achar uma direção livre. E, no caso aí, primeiro ele tem que descobrir onde está o destino. Qual é a direção? O robô aponta para um lado e, bem, onde está o destino? Ele usa também a matemática para achar qual é a direção do destino. No caso aí, ele tem um dx dy, que seria o quê? O deslocamento do robô ao destino. E ele monta um triângulo, né? Um triângulo onde a hipotenusa é a distância dele para o destino, do robô para o destino, e os catetos são o dx e o dy. E ele calcula a direção que ele deve seguir a partir do arco cosseno de dx dividido pela hipotenusa. Por que eu usei o arco cosseno? Porque eu estou dividindo um valor pela hipotenusa. Normalmente, se o robô não chegou ainda ao destino, a hipotenusa sempre vai ser maior que 0. Existe arco tangente, existem outros tipos de funções matemáticas, mas eu evitei usar porque, nesse caso aí, a hipotenusa sempre vai ser maior que 0 e eu vou evitar a divisão por 0 ocorrer em um software embarcado e pode ser que invalide lá, dê um erro no software. Então, vamos ver como é que fica, né, o desenho dessa parte matemática. Eu tenho um robô ali naquele ponto ali e eu tenho um destino ali logo abaixo. Ou seja, eu vou fazer um deslocamento no eixo y negativo e vou fazer um deslocamento no eixo x positivo. Na verdade, então, o radiano, o arco cosseno que ele está calculando, ele é esse ângulo aí de baixo. Este ângulo aqui. Esse ângulo aqui não é o ângulo desse vetor aqui. Então, a gente teve que dar uma verificada porque o arco cosseno, vários ângulos podem dar o mesmo cosseno. Então, nós tivemos que dar uma verificada, né, no dx e no dy para definir a direção correta onde está o destino. No caso, aí, se o dx e o dy forem ambos positivos, a direção do destino é o próprio arco cosseno. Esse exemplo aqui de cima. Já se o dy for negativo, eu tenho aqui
Na verdade, o radiano do destino ele é o replemento do ângulo obtido. Tá? É o complemento de 360 graus. Ele está apontando aqui para baixo, né? Que é o ângulo obtido, 360 graus menos esse ângulo obtido. Agora, se o dx for negativo e o dy positivo, o ângulo obtido é o quê? É o ângulo obtido mais π sobre 2, ou o ângulo obtido menos π, ou, né, no caso aqui, é o ângulo obtido mais π. Então, a gente teve que usar, né, esses detalhes para descobrir o real radiodestino em função daquela conta matemática apresentada anteriormente. Agora, conhecendo a direção do destino, bem, primeira coisa, o robô começa a girar tentando chegar ao destino. Então, o primeiro movimento do robô é buscar um caminho livre em direção ao destino. Tanto ele pode girar para a esquerda, se o radiodestino estiver à esquerda, quanto ele pode girar à direita, caso o radiano do destino esteja à direita. Tá? Então, ele vai girar 45 graus e os sensores vão buscar aí, né, uma direção livre. Agora, para executar esse movimento rotacional, observe-se também o problema que os motores têm que ficar ligados àquela quantidade de milissegundos correta. Então, nós temos o mesmo detalhe que existe no movimento linear. Eu vou girar e vou deixar girando enquanto for possível executar um loop completo de 167 milissegundos. Senão, eu vou ter que usar o delay. Então, ficou muito semelhante o controle da quantidade de tempo do movimento rotacional quanto o controle do movimento linear. Eu vejo o tempo que eu tenho que parar, né? E eu olho o tempo atual. Se o tempo atual for somado com a duração do loop for maior que o tempo final, ele vai acabar gerando mais do que eu desejo. Então, eu não quero isso e eu vou dar um delay nesse tempo restante e vou mandar parar os motores. Eu vou conseguir girar os motores o tempo correto que eu desejo. Se não, se esse tempo for grande, né, que eu posso esperar a próxima execução do loop. Só para informar melhor, como eu tenho 3 sensores e não um só, o robô não necessariamente vai gerar 45 graus para buscar uma direção livre. Como ele possui 3 sensores, ele pode verificar 3 direções diferentes ao mesmo tempo. Isso faz que o robô gire menos buscando um caminho livre. E quando o robô gira menos erros existem no movimento dele. Então, ele vai acabar conseguindo errar menos na direção. Todo movimento tem um pouco de erro, tanto do atrito quanto o piso pode escorregar um pouquinho. Então, à medida que o robô consegue olhar melhor várias direções ao mesmo tempo, ele gira menos para conseguir a direção correta. Então, né, como eu já falei anteriormente, ele consegue preencher um vetor de 8 direções possíveis. Né? Então, ele escolhe a direção mais alinhada com o radiodestino, né, com um obstáculo distante mais que 60 centímetros. Não necessariamente ele busca uma direção mais livre, ele busca apenas o suficiente para ele poder passar, né? Ou seja, obstáculos distantes mais que 60 centímetros. Então, no caso aí, nosso algoritmo o robô dispara em direção ao destino e ele se movimenta lá um metro, né? E depois ele vê que ele pode se movimentar mais, ele chega aí até quase tocar nos primeiros obstáculos. No que ele se deslocou parcialmente, essa informação é atualizada, ele se deslocou parcialmente, então ele se movimentou, digamos ali 1,5 metro
30 centímetros, encontrou obstáculo e ele vai buscar uma direção livre. No caso, aí ele busca, no exemplo, aí ele busca a direção da esquerda e vai se deslocar 1 metro, encontrando outro obstáculo à frente. Ele vai parar e vai avaliar bem onde está o destino. Ele vai ver que o destino está à direita, ele vai girar à direita e vai tentar se deslocar mais um pouco. No caso aí, ele se desloca mais 1 metro e para. Não porque ele encontrou obstáculos, mas porque ele já andou o suficiente. Então, ele vai repensar a trajetória dele e vai procurar um ângulo melhor em direção ao destino, girando à esquerda 45 graus. E se desloca mais 1 metro. Ele para de se deslocar e repensa a trajetória. Opa, peraí, onde estou indo em direção ao destino? Ele vai e faz um pequeno ajuste da trajetória aqui, de mais 45 graus e se desloca chegando ao destino. Tá? Então, esse algoritmo aí é um algoritmo simples que permite que o robô, com os movimentos, consiga contornar os obstáculos e chegar ao destino de forma totalmente autônoma. Então, esse algoritmo usa esse diagrama de transição de estados, que a bolinha preta é o início, é o setup do Arduino, que inicializa todas as variáveis e tudo, e ele parte para a execução do loop. No loop existem várias variáveis que controlam o movimento do carro, se ele está andando, se ele está parado, se ele está girando, buscando uma direção, se ele encontra obstáculo, e ele fica nesse loop aqui andando para frente, escolhendo nova direção, girando, escolhendo nova direção, até que ele chegue a uma distância menor que 30 centímetros do destino. Se ele chegar, ele vai para esse estado final, esse ciclo final, que chegou ao destino, que ele fica girando e parando. A gente vai entender com mais detalhes esse girando e parando, porque ele não tem LEDs. Aí até que ele para definitivo aqui. Por que ele fica girando quando chega ao destino? Girando e parando para um lado e para o outro? Porque, infelizmente, o robô não possui LEDs nem alto-falantes. Então, ele não consegue avisar que chegou ao destino. Ele para, só que antes de parar, ele gira à direita e à esquerda. Ele fica, desculpe a palavra, rebolando um pouquinho, avisando que chegou ao destino. Chegou no destino, quero ver o que aparece. Virando para a esquerda. Vou achar que o destino aí. Totalmente torto. Chegou no destino, quero ver o que aparece.
para o próximo. Está desviando para a esquerda. Está desviando agora. Chegou o destino com sucesso. Então nós vemos agora nesse vídeo, né, que o software desenvolvido conseguiu atingir mais da metade, aproximadamente 60% dos casos, chegar perto do ponto de destino. Isso é muito bom. Nos outros casos houve falhas de mau contato dos sensores, né, pequenas, né, o arranque do carrinho, quando ele arranca, às vezes há uma diferença de rotação entre os motores, apesar de todo o cuidado, toda a programação que a gente colocou, e o carrinho começava com um erro de um ângulo aí de 10, 15 graus, isso já fazia o carrinho achar, né, não chegar tão perto do ponto de destino. Mas, né, a gente entende que esses erros são da limitação que a gente tem do hardware, né, do controle desses dois motores. Aí não é um controle perfeito, né? Temos atrito, temos outros detalhes aí que, né, geram um percentual de erro, né, no nosso experimento. Mas a gente considera que esse projeto teve um ótimo sucesso. Nós conseguimos realmente fazer um controle sofisticado sobre um hardware relativamente barato, né? Só vale lembrar o seguinte, né? Vocês podem pensar, o cara ele conseguiu isso porque ele é professor, por causa disso, ele conhece. Pois é, foram 3 meses mais ou menos de projeto, né? Desenvolvendo carrinho, desenvolvendo software, decidindo como é que vai ser. Não foi pouco tempo, não foram poucas horas, né? O sucesso não surgiu de imediato. Só para lembrar vocês que o que faz a gente atingir nosso objetivo é a persistência. A gente erra, aprende com os erros e depois a gente vê que acerta, à medida que a gente tem calma, vê. Muitas vezes eu fiquei chateado do carrinho não funcionar exatamente, ter um mau contato. A gente foi resolvendo isso, tá bom? Então não é para desistir. Não é para desistir, tá? Então vamos acabar aqui esse vídeo vou mostrar para vocês uma coleção aí de coisas que durante o nosso experimento não deram certo, só para vocês entenderem que a gente não deve desistir. Às vezes a coisa não dá certo e a gente tem que aprender com os erros. Então, gente, muito obrigado, tá bom? Pela atenção e tudo, e lembre-se, não desista, tá bom? Vamos lá, então. Obrigado. Podemos ver que o robô chegou próximo ao destino aproximadamente 70% das tentativas. Né? Ocorreram falhas que ele girou de forma indevida, né? Tinha alguma sujeira, ou os obstáculos não foram devidamente detectados. O robô acabou colidindo com os obstáculos, porque os sensores não são perfeitos. Né? Então tem diferenças aleatórias de velocidade. Às vezes o motor realmente encrenca em um ponto lá
e não gira devidamente para conseguir a direção correta. Mas a gente viu que o robô chegou ao destino na maioria das vezes, ou seja, conseguimos fazer, né, com sucesso esse projeto, o robô chegar ao destino. Concluindo, então, foi possível desenvolver um software que controlasse o robô de forma autônoma, uma placa de pouco poder de processamento. O controle de tempo de funcionamento dos motores permitiu que eu consiga controlar os movimentos do carrinho com esses motores simples, que não são motores de passo. E a combinação repetitiva do movimento linear com a seleção do caminho livre e, claro, do movimento rotacional, permitiu que o robô alcançasse o destino na maioria das vezes. Isso valida o modelo matemático, né? A gente conseguiu mostrar que a matemática está ali presente e conseguiu fazer que o carrinho chegasse ao destino com sucesso. Tá? Então, a gente pode ver a importância da matemática aí, né, controlando esse robô. Esse robô foi montado em abril de 2018 e somente conseguiu ter sucesso nesse alcançar o ponto de destino em final de julho de 2018. Demoramos quase 4 meses nesse projeto. Só para mostrar para vocês que não é porque aqui eu sou professor, isso, aquilo, que consegui fazer isso, não. A gente errou muito. Tivemos muitos e muitos problemas. Teve mau contato dos sensores, batia, o carrinho colidia. A bateria inicial que a gente usava não tinha amperagem, era um bank power para celular, não funcionava. Só realmente resolveu utilizando aquelas baterias de lítio-íon maiores. Os sensores de distância estavam mal posicionados, detectavam obstáculos onde não existiam, né? Não detectavam determinados obstáculos, então tivemos que várias vezes reposicionar os sensores ultrassônicos. Irregularidades no piso desviavam o robô da trajetória, passava sobre um grão de areia, já girava 10, 15 graus e saía da trajetória. O robô se movimentando foi muito problemático descobrir o que ele estava fazendo. Eu não conseguia ver o valor das variáveis enquanto o robô se movimentava, porque eu tinha que ligar um cabo ao notebook. Então, a gente teve dificuldade também nisso. A pouca memória do processador, a gente tentava guardar, criar uma estrutura de dados mais complexa e não tinha memória para isso. Então, tivemos que usar pouca memória. O processador lento, ou seja, às vezes o robô colidia e depois parava, até que a gente conseguiu criar mecanismos de controle, né, do loop, de ver se o loop conseguia executar o ciclo completo ou não. Né? Então, o robô colidia antes de parar. Então, depois que a gente conseguiu resolver esses problemas do software que eu apresentei anteriormente para você, a gente conseguiu ter sucesso depois de um bom tempo. Ou seja, a gente errou bastante, só que a gente não desistiu. Então tá aí um recado para vocês, tá? Nós utilizamos aí a Arduino IDE, usamos o PowerPoint para montar essa apresentação, o Paint para fazer as figuras, usamos também o Fastone Image Viewer para organizar as figuras e ajustar também. Usamos a Videmux para cortar trechos do vídeo. Usamos o Microsoft Movie Maker para gerar o vídeo, né? Juntar os pedaços de vídeo. E usamos o GeoGebra para construir esses gráficos matemáticos. Então fica aí o recado que não foi uma coisa trivial. Né? Nós conseguimos apenas porque nós investimos, insistimos. Né? Então faça, erre, aprenda com os erros, não desista. E coloquei aí mais um videozinho de algumas coisas que deram errado. Aí para vocês verem que a gente também teve dificuldades aqui. Tá? Então não é só porque a gente é, né? O autor aqui é professor que tudo funcionou de cara. Erramos muitas vezes. Eu acabei o dia só com erros, mas eu não desisti. Dia seguinte estava eu lá
tentando de novo, só para vocês entenderem que a gente não deve desistir. Tá bom? Então fica o videozinho com as coisas que deram errado. Tá? Vocês podem até achar engraçado isso, mas é para mostrar para vocês que a gente erra também. Tá? Não desistam, tá? Então, gente, muito obrigado e vamos lá.